Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, sou formador na área de hipnose e hoje eu gostaria de lançar um tanto ou quanto uma polémica crítica ao fazer um paralelismo barra comparação entre hipnose e EMDR. Fui inspirado a fazer isso no decurso das minhas últimas conversas e últimas coisas que vi. Antes de o fazer, queria só deixar aqui algumas notas prévias. Em primeiro lugar, esta comparação com diferenças e semelhanças não será tão aprofundada como poderia ser, por duas razões. Primeiro, a lógica, questão de tempo. Não quero prolongar isto mais do que o necessário, mas também porque eu tenho uma compreensão daquilo que é o MDR. No entanto, eu não sou especialista em MDR, não aplico na minha prática clínica, portanto estou muito mais à vontade para falar sobre hipnose, ou pelo menos para dissecar mais a fundo hipnose do que estou a falar do que estou do MDR. Aquilo que eu sei é dos meus contactos com pessoas que praticam MDR, das coisas que eu vejo, das coisas que eu li, e portanto o que eu estou aqui a fazer é um paralelismo crítico. Não é? E em segundo lugar, aquilo que eu quero deixar muito claro é a validade do EMDR, especialmente para as questões de stress, perturbação de stress pós-traumático, mas que o EMDR pode de facto ser uma ferramenta útil para outras intervenções, para outras circunstâncias. Dito isto, vamos então começar o paralelismo. Eu vou referir-me ao EMDR e enquanto faço determinados paralelismos, comparações, diferenças, semelhanças. Já perceberam a ideia. Bom, em primeiro lugar, aquilo que o EMDR conseguiu fazer muito bem, que a hipnose não conseguiu, foi apresentar uma teoria única. Ou seja, a teoria de base que está assente nas intervenções em EMDR, mesmo com todas as suas evoluções ao longo do tempo, ou é a teoria que foi estabelecida pela criadora do EMDR, a doutora Francine Shapiro. E, portanto, isso aí, a teoria, o esqueleto do EMDR, digamos, é indiscutível e a partir daí foi trabalhado e aprofundado. Já no campo da hipnose existem várias teorias de vários autores, o que muitas das vezes é complicado existir um consenso ou ver-se também guerras entre paradigmas, entre teorias, entre diferentes pensamentos. E, portanto, no EMDR existe uma maior consolidação, unificação. E depois, claro, que o EMDR não sofre do estigma que hipnose sofre, não só primeiro por causa do nome, não é? Que o próprio nome hipnose já por si provoca ou tem potencialidade para provocar um estigma, uma crença errada nas pessoas. EMDR, que é uma sigla de Eye Movement Desensibilization Reprocessing, ou Desensibilization Reprocessing, ou seja, que o objetivo do EMDR é a desensibilização e o reprocessamento de memórias, essencialmente de memórias traumáticas, de aspectos traumáticos, a partir daquilo que eles consideram a estimulação bilateral e que inicialmente tem a ver com o movimento ocular, daí a sigla. E que, portanto, um nome que parece muito mais científico do que a hipnose, por si já é muito mais viável. E depois também é um facto é que a EMDR não sofre de um estigma de ter sido utilizado para outros fins que não terapêuticos. Já a hipnose
a questão que a liga aos espetáculos de palco, espetáculos de entretenimento, métodos de controle mental e essencialmente questões, e eu vou dizer a mesma palavra, esotéricas, relacionadas com reencarnações e regressões a vidas passadas. Obviamente isso vai afetar a credibilidade de hipnose enquanto ferramenta psicoterapêutica, ferramenta médica, ferramenta desportiva, educacional, etc. Portanto, a EMDR, nesse sentido, para além de ter um caminho muito mais facilitado, soube-se, de alguma forma, colocar nesse patamar. Como eu disse anteriormente, a EMDR é uma abordagem, e aqui podemos entrar no campo de semelhanças, diferenças. Atualmente a EMDR, pelo menos em Portugal, é considerada uma abordagem psicoterapêutica. A Associação EMDR Portugal estabeleceu um protocolo com a Ordem dos Psicólogos quando a Ordem criou as especialidades dentro da psicologia, e esse protocolo, esse estabelecimento de protocolo com a Ordem permitiu o reconhecimento de EMDR como uma especialidade avançada da psicoterapia para todos aqueles que fizessem a formação na Associação EMDR Portugal. Portanto, aqui em Portugal, para a Ordem, que é a entidade que representa e regula o exercício da profissão de psicologia, a possibilidade de ter uma formação em EMDR já abre as portas para que o psicólogo possa solicitar uma especialização avançada em psicoterapia e, portanto, ser reconhecido, em termos de especialidade, como psicoterapeuta. Eu não vou entrar no debate se a EMDR é de facto uma psicoterapia, se é uma técnica, se é uma intervenção específica. Eu não vou entrar neste debate. Eu tenho as minhas opiniões, noutro vídeo posso falar sobre isso, mas eu de facto não me interessa ir por aí neste momento. Claro que, ao dizer isto, há uma clara diferença, porque a EMDR em Portugal já é reconhecido como psicoterapia, enquanto que hipnose, para efeitos teóricos e mesmo das boas práticas, hipnose é um coadjuvante terapêutico, ou seja, é uma ferramenta, é um processo, é uma técnica, como queiram chamar, que é aplicada em psicoterapia, mas em conjugação com outros modelos psicoterapêuticos. E só assim faz sentido. Portanto, só é a diferença. Mas, como eu ia dizer, a EMDR é uma intervenção, uma abordagem, aqui em Portugal considerada uma psicoterapia, originalmente desenvolvida por uma psicóloga chamada Frances Shapiro, que recentemente faleceu, portanto, no ano passado. Uma pessoa extremamente inteligente e que, para além de ter desenvolvido e trilhado o caminho do EMDR, também foi alguém que lutou contra as suas próprias adversidades pessoais. Se eu não me engano, a doutora Shapiro foi sobrevivente de cancro, portanto, lutou contra isso. E é indiscutível que, pelo menos no campo da integração em psicoterapia e, sem dúvida, no campo da EMDR, foi muito sentida a perda da doutora Frances Shapiro. Dito isto, de facto, ela foi a criadora e a pessoa que iniciou o desenvolvimento da estrutura da EMDR. Segundo a história contada, a doutora Shapiro um dia estava a andar, estava a fazer um passeio e a pensar nos seus problemas, nas suas adversidades da vida cotidiana, daquilo que a incomodava, e a dada altura ela sentiu necessidade de
movimentar os seus olhos de uma forma específica, aos quais eles andavam um pouco de um lado para o outro, e que no final, quando ela retornou aos assuntos que estava a pensar, ela verificou que a intensidade com que ela se sentia afetada, depois de ter feito essa caminhada e ter feito esses movimentos, já não era a mesma com que inicialmente ela se estava a debater quando estava a ponderar nesses acontecimentos. E então ela achou que alguma coisa ali teria acontecido. Estudos posteriores vieram a demonstrar que de facto existe um reprocessamento neuronal específico relacionado com as questões dos hemisférios. Como vocês sabem, nós temos dois hemisférios, o direito e o esquerdo, que apesar de terem funções diferentes, eles estão em ligação, obviamente, e que, portanto, através desse reprocessamento e dessa estimulação, que é possível a ressignificação de uma experiência, neste caso algo com uma enorme intensidade emocional. E a partir daí, a doutora Frances Shapiro desenvolveu o MDR. Inicialmente, o processo era apenas de desensibilização, ou muito mais ligado à desensibilização, que já não era uma coisa nova, porque os terapeutas cognitivo-comportamentais já conheciam muito bem as estratégias de sensibilização, nomeadamente aquelas desenvolvidas por Joseph Wolpe, como o programa de sensibilização sistemática. Portanto, isto não era nada de novo. O que introduzia alguma novidade, sim, era a forma como a desensibilização era efetuada através de movimentos de estimulação bilateral e da explicação do processamento, a explicação neurocientífica. Claro, com o avançar do tempo, o modelo evoluiu não só para a desensibilização, mas depois para o reprocessamento da memória e do reprocessamento da emoção e da cognição. E daí que a sigla hoje em dia seja conhecida como EMDR. A intervenção EMDR é extremamente estruturada, tem um protocolo muito específico, de muitas fases, em que inicialmente é realizada uma entrevista para apurar, obviamente, não só os dados da pessoa, o que é as situações, provavelmente um diagnóstico diferencial em termos de psicopatologia, mas também para apurar quais é que são as situações no seu passado que a traumatizam, que a marcam, e que obviamente são essas as memórias, são esses os acontecimentos a trabalhar ou a desensibilizar e a reprocessar dentro da intervenção EMDR. Também é sugerida a criação de um lugar seguro, ou seja, é como se fosse uma estratégia de escape para quando há ativação emocional ou mesmo o foco, o demasiado foco da atenção fosse muito profundo, e já vamos fazer a comparação, porque o objetivo da EMDR não é o aprofundamento tão grande como, por exemplo, acontece na hipnose. Na hipnose nós podemos explorar muito mais profundamente a emoção, a cognição, o comportamento, ou pelo menos nada nos invalida de o fazer. Já no caso do EMDR existem diretrizes específicas, guidelines, para que isso não seja feito. E quando a pessoa está numa atividade emocional intensa, então o terapeuta EMDR decide retirar a pessoa, ou questiona se ela quer continuar, questiona se ela quer ir para o lugar seguro, porque de facto o objetivo não é esta intervenção tão intensa, não é
se nós quisermos utilizar termos dinâmicos, o objetivo não é a abreação, não é a catarse, por assim dizer. Já em algumas abordagens hipnóticas, isso pode ser aquilo que é pretendido, especialmente a linha de hipnose que está mais associada à psicanálise. E, portanto, é tudo muito aprofundado, inclusivamente as emoções e aquilo que perturba a pessoa é quantificável numa escala de 0 a 10, ou de 1 a 10, se não me engano, em que o objetivo, claramente, é reduzir a pessoa de um número bastante elevado até 1 ou até 0. Isso também não é uma novidade, porque em terapia cognitivo-comportamental, na intervenção com a ansiedade e na intervenção com a sensibilização sistemática, também é pedida à pessoa para, de alguma forma, quantificar aquilo que sente, aquilo que é a sua maior ansiedade, ou mesmo nos casos das fobias, em que nós pedimos, de facto, também numa escala de 0 a 10. Portanto, também existem muitas semelhanças com isso. Depois, efetivamente, aquilo que difere das outras abordagens tem então a ver com a desensibilização ou a estimulação bilateral propriamente dita. Inicialmente, quando o EMDR foi desenvolvido, essa estimulação bilateral era através sempre do movimento ocular, mas que era realizado através a pessoa era solicitada que focasse a sua atenção nos dedos e de uma forma rítmica e com uma velocidade que depois é alterada ao longo do processo. Portanto, quando era necessário uma maior estimulação e desensibilização e reprogramação, a velocidade era superior. Quando já é mais para a parte de consolidação, a velocidade já é mais lenta e, portanto, a pessoa era solicitada que seguisse estes movimentos oculares. Em termos de semelhanças, este foco de atenção pleno, não só no movimento dos dedos, mas também depois naquilo que são as memórias ou depois aquilo que é a componente emocional, também tem a capacidade para elicitar o estado hipnótico na pessoa. De novo, a principal diferença entre a utilização desse estado no EMDR é que ele é utilizado de uma forma leve, superficial ou mais superficial, com o objetivo de desensibilizar e reprogramar a memória e a emoção. No caso da hipnose, isso pode ser, a elicitação desse estado pode ser depois aproveitada para um aprofundamento então nesse estado, e depois aí todo um trabalho de intervenção psicoterapêutica que o terapeuta fará de acordo com o seu modelo conceptual de psicoterapia. Portanto, aqui temos a semelhança e aqui temos também a diferença. Ou seja, é possível que, ao utilizar-se uma estratégia EMDR, possa-se elicitar um estado de hipnose. No entanto, esse estado de hipnose ou esse estado da atenção plena ou da atenção focada não é aproveitada da mesma forma que a hipnose. E aí as intervenções diferem substancialmente. Depois, claro, há sempre um retorno consecutivo de desensibilização e de reprocessamento até que, de facto, a imagem seja zero e que a pessoa até se consiga fazer uma ponte, uma progressão para o futuro, para depois verificar que de facto isso já não a afeta tanto ou que já não a afeta. Este movimento de progressão no futuro também é muito utilizado em hipnose, em algumas abordagens da hipnose, e também
em técnicas de visualização guiada que podem ser feitas de acordo com a terapia cognitiva ou comportamental ou da terapia focada nos esquemas. Há muitas. Portanto, essas intervenções mais experienciais também podem utilizar esses formatos. A EMDR inicialmente foi bastante validada e, portanto, a OMS considera neste momento como uma intervenção prioritária na perturbação de stress pós-traumático, já que a questão do trauma e a questão da ansiedade foram os campos onde a EMDR se iniciou e que está mais do que validada. Posteriormente, a EMDR tem sido estudada e validada para outras perturbações, como a depressão, como perturbações alimentares e assim sucessivamente. Claro que a partir daí começaram-se a fazer algumas diferenças em termos de procedimentos e mesmo conceptuais, tendo em conta as novas investigações em neurociências. Provavelmente aquilo que é hoje feito não é exatamente igual ao primeiro modelo que Francine Shapiro conceptualizou e expôs, tanto que, por exemplo, a estimulação bilateral, a utilização de estimulação, que anteriormente eram os dedos, hoje em dia já existe mais formas de o fazer, como por exemplo o toque, sim? Como por exemplo a utilização de sons, a utilização de luzes até. Portanto, as coisas também foram evoluindo. No campo da hipnose também aconteceu isso, também houve uma evolução conceptual, as teorias da hipnose também foram evoluindo ao longo do tempo, dependendo daquilo que eram estudados e por quem eram estudados. A semelhança é que ambas as abordagens podem ser consideradas abordagens experienciais, portanto, a pessoa de facto está a experienciar algo. São ambas que também dependem de um determinado foco de atenção e de concentração e de abstração, enquanto que na hipnose pode-se dizer que nós procuramos um pouco mais o jogo entre dissociação e associação. No caso do EMDR, a dissociação não é aquilo que é privilegiado e que, portanto, há toda esta evolução. Para uma nota final e a título de curiosidade, algumas pessoas podem pensar, e eu não sei, porque eu não li nada sobre o assunto, eu não sei qual é que era a opinião da doutora Francine Shapiro sobre hipnose ou sobre a utilização ou comparação da EMDR com a hipnose. Eu sei que alguns terapeutas da EMDR respondem a essa questão de forma muito pacífica, outros já vão até aos arames. Claro que a título de curiosidade, quando a doutora Francine Shapiro conceptualizou o EMDR e obviamente tentou demonstrá-lo e também explicá-lo e levá-lo ao maior número possível de pessoas, ela teve muito apoio de muitas pessoas na comunidade da hipnose, nomeadamente nas abordagens ericksonianas, que eu recordo que a doutora Francine Shapiro era uma presença habitual em todos os congressos ericksonianos e todos os congressos que eram organizados pela Fundação Milton Erickson, no sentido de se falar sobre psicoterapia e sobre integração em psicoterapia. Até à sua morte, ela tinha pelo menos uma relação saudável com a Fundação Milton Erickson e com muitas pessoas que faziam e utilizavam a hipnose. Também, a título de curiosidade, muitas pessoas que têm formação em EMDR ou começaram a sua aprendizagem, ou começaram por tirar a formação em hipnose e depois prolongam-se para a EMDR,
Ou então começam no EMDR e depois até se podem interessar pelo campo da hipnose, porque de facto há mais semelhanças do que aquelas que muitos terapeutas EMDR estão dispostos a admitir. Se essas abordagens são 100% idênticas, não são, têm diferenças, até mesmo na sua intervenção. A EMDR começou por ser muito validada para o stress pós-traumático e a ansiedade, como eu disse. Hipnose começou por ser muito mais validada no contexto da dor e depois passou para outras áreas. Existe uma diferença de aceitação, claro, enquanto que a EMDR é muito mais bem aceite do que hipnose, e quando eu digo aceite, não é só pelo público em geral, mas é especialmente pelos profissionais de saúde, nomeadamente os psicólogos. E pronto. E é mais este cenário que é aqui colocado. Este vídeo estendeu-se um bocadinho mais do que eu gostaria, mas de facto eu tentei fazer uma maior comparação, focando-me um pouco mais no EMDR e depois sempre que podia fazendo comparações com a hipnose, mas eu acho que isto aqui pode ser muito importante, não só para as pessoas que têm interesse e que procuram, mas também para muitos terapeutas que tiram formação em EMDR. Talvez eles consigam se aperceber de algumas coisas. E não é assim tão mal algumas das comparações com a hipnose. Porque se a hipnose for utilizada da forma correta e de uma forma ética e de uma forma deontológica, é uma hipótese tão viável como a EMDR, assim como se podemos fazer uma comparação entre EMDR, hipnose e mindfulness, por exemplo, ou mindfulness com hipnose, ou mindfulness com EMDR, eu acho que pode haver um concílio saudável entre todas essas abordagens. Ninguém se tem que chatear por dizer não, nós não somos iguais. Claro que não são iguais. Há semelhanças, mas também há muitas diferenças. O que para mim é claro é que em determinados momentos na aplicação EMDR as pessoas acedem a um estado ilicitado que é muito semelhante, se não idêntico ao da hipnose. Depois, a utilização desse estado é que é diferente da hipnose porque o EMDR é diferente da hipnose. Ponto. Dito isto, agradeço imenso o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Desejo-vos um bom fim de semana, uma boa semana, fiquem bem e até uma próxima.